Você tem enfrentado muitas lutas, quer aprender a ser um vencedor no meio das batalhas que nós passamos por aqui? Então fica comigo, porque está começando mais um Devocional na Presença do Pai. Eu quero te entregar chaves de revelação do Evangelho para você vencer e reinar em vida. Bom, esse aqui é o nosso Devocional, que a gente compartilha aqui todos os dias. Essa é a versão já 2026, com 365 novas mensagens, um pensamento do dia, uma declaração de fé da palavra, um plano de leitura bíblico e muita revelação. Se você quiser adquirir para você ou para dar de presente, clica no link que aparece na descrição do vídeo, vai chegar lá na sua casa. Muito bem, Romanos capítulo 5, verso 17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Olha, quando nós compreendemos que nós recebemos o dom da justiça, nós podemos reinar em vida. Nós recebemos quando nós cremos no Senhor. Você deveria contar isso para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus discípulos. Conte o Evangelho para as pessoas. Isso é muito poderoso, tá bom? Muito poderoso. Os que respondem vão avançar. A Bíblia diz claramente essa verdade. E quando nós reinamos em vida por meio do dom da justiça, no final a Bíblia diz que nós vamos receber a coroa da justiça. Uau! Então, veja, reinamos sobre pessoas? Não, reinamos sobre as obras do diabo. Reinamos sobre as circunstâncias. Nós reinamos porque cremos que a coroa da justiça já é nossa. Não será, já é. Não é? O vencedor, ele reina pela justiça da fé. Essa aqui é a verdade. Os que terão a coroa lá são, naquele dia, lá no céu, são os que já estão usando ela aqui. A coroa da justiça é ela que te levará à realidade hoje e também naquele dia, porque tudo depende dele. Tudo depende dele, nada de nós. Não permita, então, que pessoas em seu redor determinem o seu estado de espírito. Não faça isso. Quem reina em vida, ele tem uma postura diferente diante das situações. Quando você se humilha, a graça sobe para você. Não é? Nós humilhamos quando concordamos com aquilo que Deus diz a nosso respeito. Isso é muito importante. Humildade, portanto, não é uma postura de subserviência. Humildade é aceitar o que Deus diz que você é. Vamos escrever isso? Pega o seu caderno de anotação ou coloca nos comentários. Humildade é aceitar o que Deus diz que eu sou. Ok? Pare de falar mal de você e comece a falar o que Deus diz. Concorde com Deus. Diante de supostas pessoas importantes, nós nos posicionamos na posição de realeza. Porque quem nos chamou é maior. Você não precisa ser subserviente a ninguém. Trate as pessoas com honra, mas fique na posição que é sua. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uau! Existem muitos crentes sinceros que procuram viver uma vida santa e justa. Veja que não há nada de errado nisso. Qual que é o problema? O problema acontece quando nós tentamos nos relacionar com Deus confiados na nossa própria justiça. Esse é o problema. Paulo diz que os judeus, por exemplo, eles eram zelosos das coisas de Deus, mas eles não tinham entendimento. Qual que é o entendimento que eles não tinham? Eles não conheciam a justiça de Deus. Romanos 10, capítulo 2, verso 3 diz: porque eles deu testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Que coisa. 2 Coríntios 5,17 diz que nós fomos feitos justiça de Deus, e Romanos 1,17
diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, desconhecer a justiça de Deus é ignorar o Evangelho, que diz que somos completamente perdoados e que recebemos tudo pela graça de Deus, pela fé, por causa do dom dessa justiça, da perfeição de Cristo que foi nos dado, sem que nós mereçamos coisa alguma. Paulo diz aos Gálatas que tentar viver pela própria obediência aos mandamentos é algo muito sério, porque despreza a obra de Cristo, tornando-a inútil. Vamos ler isso? Gálatas 2:21 diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, se para ser aprovado diante de Deus depende de mim, então para que Cristo veio? Não faz sentido, não é? Ele veio porque eu e você não éramos capazes de cumprir. Nós precisamos rejeitar a vida baseada na nossa própria obediência e nos mandamentos. E precisamos passar a viver segundo a justiça que procede de Deus, confiado no que Cristo fez. Não é? Essa é a justiça que procede de Deus, aquela que é pela fé. Filipenses capítulo 3, verso 9 diz: e será achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, procede da minha força, da minha obediência, da minha própria fidelidade, que é incapaz, incompleta, incompetente, não é? Senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, algo que eu recebo, não que eu conquisto, e recebo porque creio, simplesmente assim, imerecidamente. Que o Senhor te abra os olhos para você compreender hoje essa verdade poderosa, dessa maneira, vencer na vida, cada área, simplesmente porque é justo, não por obedecer ou por merecer, não por ser perfeito, mas porque Cristo é perfeito. Ele merece e Ele deu de graça para mim e para você. Creia nisso hoje e reine. Reine sobre as circunstâncias, reine sobre o mundo espiritual e tenha sucesso na sua vida em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar por você. Não se esqueça de que eu vou salvar essa live. Pega o link, compartilhe nos grupos de WhatsApp, abençoe a vida de alguém e clique aqui embaixo para se inscrever no nosso canal e vir andar conosco. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro por eles. Oro para que a graça do Senhor os alcance, a revelação da justiça de Cristo, e que eles creiam e recebam pela fé, sem merecimento algum, e dessa maneira possam reinar em vida sobre o mundo espiritual, sobre a circunstância da vida e ver a promessa do Senhor se cumprir em cada área das suas vidas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica na paz, fica na justiça de Cristo.